A escrita surgiu aproximadamente em 4000 a.C. Já as origens do alfabeto são bem mais recentes. Vestígios encontrados em 1990 indicam que as primeiras letras foram criadas em 2000 a.C. Pode parecer incrível, mas os historiadores acreditam que a história foi inventada 4 vezes, quase que simultaneamente. Por volta de 4000 a.C., China, Egito, Mesopotâmia e povos da América Central começaram a desenvolver os primeiros sistemas para registrar a comunicação. Nada de letras, sílabas ou palavras, apenas desenhos. Naquela época, se alguém quisesse escrever boi, provavelmente desenharia uma cabeça de boi em um tijolo de barro ou em um pedaço de cerâmica. Por isso, esses sistemas foram chamados pictóricos ou ideográficos. Um exemplo muito conhecido desse tipo de escrita é o hieróglifo egípcio. As mais antigas inscrições descobertas até hoje datam de 3300 a.C., localizadas em Uruk, região do sul do Iraque. São formadas por uma sucessão de sinais em forma de cunha, por isso foram chamadas cuneiformes. Esse tipo de escrita se espalhou pelo Oriente Próximo, registrando não apenas a língua dos sumérios, primeiro povo a habitar a região, mas também a dos semitas, dos assírios e dos babilônios. Com o passar dos séculos, esses símbolos, que antes representavam objetos, foram se tornando mais e mais abstratos e passaram a representar sílabas ou o som predominante do nome do objeto. Era o início de uma nova fase da escrita humana. Com a evolução da escrita, os símbolos deixaram de representar apenas objetos, como cavalos, bois ou carneiros, e começaram a representar a linguagem humana. Atualmente, alguns arqueólogos afirmam poder localizar o mais antigo registro dessa transformação, uma tábua suméria de 3000 a.C., encontrada na cidade de Jander Nasr, no Iraque. Nela, os pesquisadores encontraram o desenho de um bambu no início de uma lista de objetos do templo. O que um bambu estaria fazendo numa relação de objetos sagrados? Até que um dos responsáveis pela tradução da tábua percebeu que o mesmo som que significava bambu na língua dos sumérios, ji, também significava fornecer ou pagar. O responsável pela contabilidade do templo percebeu a semelhança entre os sons das duas palavras e pegou emprestado o símbolo do bambu para criar outra palavra em outro contexto. Esse mesmo princípio passou a ser usado para escrever partes de palavras. Em português, por exemplo, usaríamos o desenho de um boi para escrever uma palavra que começasse com a sílaba bo. Isso não apenas sofisticou o sistema de escrita, como criou um gigantesco leque de símbolos que deviam ser aprendidos. E para minimizar as possíveis ambiguidades, ainda foram criados símbolos determinativos que especificavam o conceito de palavra para diferenciar, por exemplo, vela do verbo velar e vela de parafina. Apesar de utilizadas durante séculos, as escritas ideográfica e silábica, além de difíceis de aprender, deixavam margem a muitas dúvidas, mas isso tudo foi resolvido com a criação do alfabeto. Imagine só a dificuldade de escrever uma carta na época das escritas ideográficas. Milhares de símbolos, todos desenhados um a um, pois, além de complicada, essa escrita também era muito imprecisa. Afinal, os desenhos podiam ser lidos de maneiras diferentes por leitores distintos. A necessidade de precisão foi aperfeiçoando o método. Os egípcios, por exemplo, chegaram a utilizar 26 sinais, representando os sons das consoantes, para facilitar a compreensão dos hieróglifos. Só não perceberam que esses símbolos poderiam ser usados independentemente, tornando obsoletas todas as centenas de pictogramas até então utilizadas. A sistematização do alfabeto é geralmente atribuída aos fenícios. Apesar disso,
No final da década de 1990, pesquisadores encontraram na Península do Sinai vestígios de um alfabeto anterior, o pró-sinaítico. São inscrições que datam de 1600 a.C., provavelmente influenciadas pelos hieróglifos egípcios. Imagine um escriba asiático no Egito estudando a melhor forma de escrever a sua própria língua semítica, especula o historiador John Mann. Muitos dos símbolos, aqueles que representam sílabas que hoje escrevemos com 2 ou 3 letras, não têm utilidade, porque a escrita semítica não possui o mesmo conjunto de sílabas. Ele também deixa de lado os determinativos, porque eles servem às ambiguidades somente em egípcio. Resta-lhe apenas um número de símbolos egípcios com os quais poderá trabalhar. Cerca de 26 sons isolados têm os seus próprios sinais, facilmente memorizáveis por simbolizarem o seu som inicial, de acordo com o princípio da acrofonia. Net, água, passa a ser N. Mu, coruja, vira M. Esses alfabetos pré-históricos ainda não tinham vogais, apenas as consoantes eram representadas. Hoje, os arqueólogos identificam 31 inscrições proto-sinaíticas, nas quais algumas letras são inequívocas: B, H, L, M, N, Q, T, e 2 sons hebraicos, Aleph e Ain. Mas o mais importante dessa escrita é que ela foi a responsável pela difusão da ideia de alfabeto. Em algum momento entre 1650 e 1550 a.C., várias comunidades que viviam na área que compreende atualmente o Líbano, Síria e Israel já tinham assimilado o conceito de que era possível representar a linguagem humana com alguns poucos símbolos. É aí que os fenícios entram na nossa história. Os comerciantes fenícios precisavam de um sistema de escrita prático que lhes permitisse manter os registros de suas transações. Nascia o alfabeto. Os fenícios viviam em um conglomerado de cidades-estado e jamais se viram como uma nação ou uma unidade política. Eram chamados fenícios pelos gregos, por causa da tinta cor de púrpura que comerciavam. Graças à tinta púrpura, os fenícios tinham enriquecido e para manter seus registros econômicos sob controle precisavam de um sistema de escrita prático e preciso. As escritas cuneiforme e hieroglífica tinham uma desvantagem óbvia. Eram complexas demais para simples comerciantes. Quando o alfabeto pró-sinaítico, que já se disseminava pela região, chegou ao seu conhecimento, os fenícios perceberam que haviam encontrado o que tanto procuravam. Os fenícios viajavam muito para comerciar e levavam consigo sua mais nova invenção, o alfabeto. 22 sinais com os quais era possível escrever qualquer coisa. Logo, esse sistema de escrita se espalhou pelo mundo antigo e inspirou outros povos a criar seus próprios alfabetos. O mais famoso deles, o alfabeto grego, adaptado do fenício. O alfabeto grego tem uma característica importante: a introdução de vogais. O sistema de escrita grego acabou se tornando a maior contribuição cultural para o mundo ocidental, pois originou a família dos alfabetos que até hoje dominam o mundo ocidental. Mas o alfabeto ainda teria de sofrer a influência de outros povos, antes de se tornar o que conhecemos atualmente. Primeiro dos etruscos, povos que ocupavam a costa ocidental da Itália e entraram em contato com os gregos no século 8 a.C. Os etruscos transmitiram esse sistema de escrita para os povos que habitavam a Península Itálica, entre eles os romanos. O alfabeto romano que utilizamos até hoje surgiu por volta do século 7 a.C. Os romanos usavam 21 dos 26 símbolos etruscos, escreviam da direita para a esquerda. Algum tempo depois inverteram o sentido da escrita, da esquerda para a direita. Com a expansão do Império Romano e a conquista da Grécia, foram criadas as letras Y e Z para representar os sons gregos. O alfabeto latino ganhou a Europa Ocidental durante as conquistas romanas. Cristalizou-se com a expansão do cristianismo, chegou à América juntamente com os navios espanhóis e portugueses. Depois atingiu a África pelas mãos dos missionários, foi para a Índia,
para as Filipinas, para a Indonésia, muitas vezes convivendo lado a lado com antigas escritas.